Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje eu vou te apresentar um duelo aí que a gente pode dizer um duelo de gigantes, hein? Nenhum nem tanto, mas vamos lá. Poupança, CDB, LCI e Tesouro. Quem será que rende mais? Quem será que se dá melhor aí num teste de 1 ano ou 2 anos? Quer entender melhor? Quer saber qual que rende melhor? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal Grana Sob Controle. Como eu te disse aqui na abertura, hoje a gente vai fazer uma comparação bem específica, bem direta entre alguns ativos financeiros. Aí vai ser realmente um duelo para ver quem é que se sai melhor. E quem são os participantes aí da vez? A famigerada caderneta de poupança, o Tesouro, que eu vou usar aqui o Tesouro Selic, um LCI, uma letra do crédito imobiliário. E também a gente vai utilizar aí o famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário, oferecido aí por diversas instituições. E tu vai entender quem é que rendeu melhor aí num cenário de rentabilização de 6 meses, de 1 ano e de 2 anos. A gente vai fazer aqui as simulações, eu vou trazer para ti aqui tudo bem explicadinho e tu vai entender quem que é o ativo que mais rende aí nos últimos 2 anos e as peculiaridades de por que eles renderam mais ou renderam menos e quais são as melhores utilidades. Mas eu tenho que te pedir, servidor, já dá o like no vídeo, beleza? Ajuda aqui o canal Grana Sob Controle a crescer, atingir mais servidores públicos para a gente aí bater aquela nossa metinha de um primeiro momento 100 inscritos aqui no canal. Além disso, então, se tu já não é inscrito, se tu não te inscreveu no canal, já te inscreve e ativa o sininho para tu receber as notificações e não perder os vídeos que vão ao ar toda quinta e todo sábado, conteúdos aí completíssimos e mais os vídeos de cortes agora que estão sendo publicados diariamente aqui no canal. Show de bola? Então vamos dar continuidade no vídeo aqui. Qual é a importância de tu entender qual ativo rende mais, rende menos ao longo do tempo e entender as peculiaridades? Bom, servidor, isso é óbvio. Esse aqui é um passo extremamente necessário para que os servidores consigam duplicar o patrimônio todos os anos mais rapidamente, para que tu consiga aumentar cada vez mais o teu patrimônio e cada vez mais rápido. Por quê? Se tu não souber quais são os investimentos que rendem melhor em determinadas épocas, determinadas situações, determinadas circunstâncias, tu não vai conseguir fazer bons investimentos, que na verdade é um passo muito importante aí para quem está buscando alcançar aí essa meta de duplicar o patrimônio todos os anos. Então é por isso que é extremamente importante tu entender. E dentro de todo o cenário aí de rentabilizações de renda fixa, renda variável, bons investimentos, hoje, como eu te disse, eu vou trazer esse duelo aí entre CDB, poupança, Selic e LCI, e a gente vai entender aí as dinâmicas e tu vai ver quem é que rende melhor. E como eu te disse, os participantes sendo a poupança com a sua rentabilização aí de acordo com a taxa Selic. Vamos lembrar que a poupança, servidor, ela vai render aí 6% ao ano mais taxa referencial se a Selic estiver acima de 8,5%, ou então ela vai render 70% da Selic se a Selic estiver abaixo de 8,5%. Como hoje a Selic está em 13,75% e que foi recentemente aí mantida pelo Copom, a gente vai trabalhar aqui com essa rentabilização da caderneta de poupança, show? Só que, como o nosso exemplo vai ser bem específico, a gente vai pegar aí o histórico da caderneta de poupança. Eu fiz as simulações com base aí em períodos retroativos até agora e tu vai entender tudo bem certinho no detalhe. Outro participante que a gente vai ter vai ser um CDB, e um CDB que renda 110% do CDI ao ano. João, não sei o que é CDI. Vamos lá, vamos lembrar. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É aquela taxa, aquele valor que acompanha de perto a taxa Selic e que referencia aí muitos títulos de renda fixa. Então vamos relembrar aqui e rememorar que é o seguinte: quando um título ele vem e diz que rende 100% do CDI, hoje com a Selic em 13,75, 100% do CDI corresponde a 13,65%. Então a gente precisa estar sempre atento aí na taxa Selic e nessa taxa do CDI
para a gente poder fazer sempre os nossos cálculos e as nossas simulações pensando no melhor investimento para a gente. Show? Então eu vou pegar aqui para comparação, para fins, né, desse duelo, um CDB a 110% do CDI. Terceiro participante, Tesouro Selic, que é aquele tesouro de liquidez diária, ou seja, tu pode sacar teu dinheiro ali, tu pode fazer a solicitação do saque e ele vai cair no mesmo dia, se tu solicitar até as 13 horas, se tu solicitar depois das 13 horas, ele cai na tua conta no dia seguinte. Então a liquidez dele é muito alta, é quase uma liquidez imediata ou liquidez diária, dependendo aí da situação, do horário que tu pedir dentro do dia. O Tesouro Selic, ele vai render quanto? A taxa Selic, 13,75%, e mais aí um percentualzinho bem pequenininho que o Tesouro Nacional lá bota. No caso do exemplo aqui, dependendo do título que tu vai escolher hoje, ele pode ser de 0,9% ou de 1,8% a mais. E esse título do Tesouro Nacional que eu escolhi, o Tesouro Selic, ele rende quanto? Ele rende a taxa Selic, ou seja, 13,75% e mais aí uma rentabilizaçãozinha que o Tesouro Nacional paga. Hoje nós temos lá no site do Tesouro dois títulos. Um que vai vencer, se eu não me engano, em 2026 e outro em 2029. E que essa rentabilizaçãozinha, num deles é de 0,09% e no outro é de 0,1% aí a mais do que a taxa Selic. Então tu precisa ficar ligado. Para fazer aí os cálculos eu usei 0,1% a mais. Precisa saber disso aqui para fins da simulação. Quem mais que está participando com a gente aí desse duelo? Uma LCI, uma letra do crédito imobiliário, de 85% do CDI. Mesma coisa, servidor. 85% daqueles 13,65%. Só que a gente precisa lembrar aqui de alguns detalhes. Poupança e LCI são isentos de imposto de renda. Show? Então não há incidência de imposto de renda. Já o CDB e o Tesouro Selic, existe aí a incidência do imposto de renda, utilizando aí a tabela regressiva do imposto, e eu considerei tudo isso na hora da simulação, só para tu ficar ciente. E como é que funcionou a minha simulação? Eu peguei aí e calculei para cada um deles quanto de rentabilização esses títulos teriam quando aplicados R$1.000, o valor de R$1.000, lá em março de 2021. E aí eu simulei quanto que foi a rentabilização em 180 dias ali, 6 meses, então aproximadamente setembro de 2021. Também simulei para um ano, ou seja, março de 2022, e para 2 anos, aí março agora, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo, de 2023. Então são esses os nossos 3 parâmetros: 180 dias, 360 dias e 720 dias. E aí os nossos participantes: poupança, CDB, Tesouro e LCI. Vamos lá? E o primeiro duelo que eu quero te trazer aqui, servidor, é esse aqui. Vou pedir para o nosso sócio aí e editor Igor colocar para nós e deixar aqui na tela enquanto eu vou explicando para ti. Se tu vê aqui, ó, servidor, a poupança em 180 dias ela vai ter rendido aí R$13,86, totalizando um montante aí de R$1.013,86. Se tu for comparar com o CDB, então esse é o nosso primeiro duelo, poupança versus CDB a 110% do CDI. Como que ficou? Olha só, o CDB dentro do prazo de 180 dias vai ter rendido aí R$16,40, ou seja, rendeu melhor do que a poupança, já era esperado. 360 dias, um ano, mesma coisa, a poupança perdeu para o CDB, tendo valorizado R$49,32 a poupança e R$56,59 o CDB. E nos 720 dias também, aqui foi uma vitória unânime e exemplar do CDB frente à poupança, que rendeu dentro dos 2 anos aí R$131,79, ou seja, dentro de todo o período de 2 anos rendeu 13,17, quase 18%, totalizando aí R$131,79 de lucro. Enquanto aí o CDB rendeu aí 18% dentro desses 720 dias aí, totalizando aí R$181,30 de lucro. Então, poupança
contra CDB, CDB campeão. Segundo duelo, traz aqui para nós agora, Igor, de novo. Vamos lá. Poupança versus Selic, ou seja, Tesouro Selic. Mesma coisa como tu consegue ver aqui, servidor. Selic aí deu de 10-0 na poupança, com uma rentabilização aí em 180 dias de quase R$3 a mais. Quando a gente foi aí para um ano de rentabilização, teve aí uma diferença de quase R$4 a mais, ou mais de R$4 na verdade, R$4,50 por aí. E quando a gente foi para os 720 dias aí, a diferença foi bem grande aí de R$60, tendo aí a poupança, como eu disse, rendido R$131,79 de lucro, né, rendido efetivamente. Aqui já descontando imposto de renda, no caso da poupança não tem, mas no caso da Selic eu já descontei imposto de renda, totalizou R$1.195,30, ou seja, R$195,30 de lucro, uma rentabilização aí de 19,53% em 2 anos, uma rentabilização aí muito boa, considerando uns detalhes que eu vou trazer para ti mais lá na frente. Vamos então aqui para o terceiro duelo, para ver se a poupança consegue ganhar de alguém. Poupança versus a LCI a 85% do CDI. Então tu tá pensando, 85% do CDI, se o CDI tivesse 10%, 85% seria 8,5%. Se ele tivesse 15%, aí seria, eu já me perdi nos cálculos, beleza? Mas dá uma olhadinha aqui, vamos lá. Poupança versus LCI. Também, a LCI bateu em todos os pontos, em todas as circunstâncias, em todos os prazos, frente à poupança, beleza? A poupança não conseguiu ganhar de ninguém, servidor. De ninguém nessa nossa simulação. A LCI aí ficou R$3 na frente em 180 dias, ficou aí R$4 na frente em 360 dias e ficou R$40 à frente nos 2 anos. Então assim, ó, poupança, vamos eliminar ela aqui do nosso desafio, dentro desse nosso campeonato aqui. A poupança não tem por que continuar, porque ela perdeu para os 3 outros concorrentes. Então, sabendo disso, restaram aí o CDB, 110% do CDI, o Tesouro Selic e essa nossa LCI, 85% do CDI. A gente viu aí que a poupança não teve vez, mas quem tem vez é o patrimônio do servidor público, e é por isso que eu tô aqui. Então, para tu ajudar o canal aí a crescer, eu já peço, dá o like no vídeo, ó, não esquece de ajudar o canal. Olha só o conteúdo que a gente traz aqui, tu vai sair desse vídeo sabendo qual é aí o melhor investimento que tu pode fazer dentro aí desses 4 que eu trouxe para ti. A gente já viu que a poupança não é a melhor opção, mas dentre esses outros 3 aqui a gente vai ver agora a disputa entre a Selic e o CDB, 110% do CDI. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Olha só, já apareceu uma cor diferente aí, um amarelinho. Nas disputas anteriores só tinha o vermelho, em que a poupança perdeu para todo mundo, e o verde, que foram os campeões. Agora veio o amarelinho, mas John, tu adora esse vermelho, verde e amarelo aí do reggae do Rio Grande do Sul. Pessoal, essas são as cores aqui que melhoram o trabalho, beleza? Para identificar bem, são 3 cores bem importantes aí, são as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, são as cores aí do semáforo, ou da sinaleira, ou do farol, dependendo da cidade que tu tá assistindo. Mas essas cores aqui são bem representativas para os fins que eu preciso. 180 dias, não tem variação significativa de rentabilização no período. Porque é o seguinte, em 180 dias a Selic rendeu R$ 16,46 e o CDB rendeu R$ 16,40. A gente não pode considerar que 6 centavos uma diferença significativa. Vamos considerar a diferença significativa, pelo menos R$1 de diferença, né, servidor? Aí, dentro das nossas possibilidades financeiras, né, esse R$1 talvez faça diferença, porque aí, dentro das possibilidades de economia, R$1 tu já pode aplicar em alguns títulos aí, principalmente CDBs, de alguns bancos digitais. A partir de R$1 tu já pode fazer a aplicação, show? Então vamos considerar mínimo aí para poder desempatar a diferença de R$1. Então aqui, empate técnico em 180 dias entre Tesouro Selic e CDB, 110%. O que mais que a gente tem aqui nessa disputa? Vejam só, a Selic perdeu, o Tesouro Selic perdeu quando a gente está tratando do prazo de 360 dias, ou seja, um ano. Ela ficou atrás aí praticamente uns R$3 do CDB, que rendeu R$ 56,59 dentro aí dos 360 dias.
Porém, quando a gente vai verificar dentro do prazo de 2 anos, a Selic volta a passar o CDB 110 dias, ou seja, a rentabilização dela aí vai ficar total em R$ 195,30 e o CDB 110% aí vai ficar com uma rentabilização total aí de R$ 181,30, perdendo nessa disputa quando o prazo são 2 anos. Isso tem uma explicação que eu vou trazer logo ali na frente para ti. Então vamos lá, 180 dias empate técnico, 360 dias CDB bateu o Tesouro Selic, considerando aí o ano de 2021 a 2022 no caso, e quando a gente considera 2021 até 2023, ou seja, o prazo de 2 anos, a Selic bateu o CDB 110% do CDI. Bom, então vamos para o próximo duelo. Igor, traz para nós aqui o duelo entre a Selic e a LCI 85% do CDI. Servidor, dá uma olhadinha, olha só que interessante, servidor. Nesse cenário aqui, quando a gente está comparando o Tesouro Selic com a LCI 85%, lembrando que a Selic ela vai render 13,75% ao ano e mais um percentualzinho bem pequenininho, porém tem imposto de renda, e a LCI ela é isenta de imposto de renda, porém ela vai render aí menos do que 85% do CDI, que já é um pouquinho menor que a Selic. Então tem essa discrepância, mas percebam que tanto no prazo de 180 dias quanto no prazo de 360 dias dá um empate técnico, servidor, tendo uma diferença aí de poucos centavos aí em 180 dias e de mais ou menos uns 60 centavos aí dentro de 360 dias. Insignificante diferença de 60 centavos quando a gente vai tratar num investimento de 1 ano, praticamente a mesma rentabilização. Agora, realmente, a diferença se encontra quando a gente está tratando aí do prazo de 2 anos, que são os 720 dias, aí sim a Selic volta a passar aí a LCI 85%, porque ela vai rentabilizar aí R$ 195,30 de lucro e a LCI vai totalizar aí apenas R$ 172,73, beleza? Então, a Selic aí, quando a gente está tratando de 2 anos, ela ainda bate o LCI, que é isento de imposto de renda. Então vamos lá. Igor, traz para nós aqui agora então o último duelo, que foi quem faltou se enfrentar aqui, que é o CDB 110% do CDI e a LCI 85% do CDI. Lembrando novamente, CDB 110% do CDI vai render aí por volta dos 14%, 14 e pouco por cento, porque ele vai pegar 110% daqueles 13,65. E a LCI vai render 85% do CDI, porém é isento do imposto de renda, enquanto o CDB existe a aplicação aí, né, o desconto no final das contas aí do imposto de renda. E o que a gente tem aqui de novo, servidor? Empate técnico em 180 dias, 1 centavo de diferença de rentabilização em 180 dias, insignificante. Porém, as diferenças já são um pouquinho mais gritantes, porque em 360 dias e em 720 dias, o CDB bate aí a LCI com uma diferença de R$ 3,00 mais ou menos, quando a gente trata de 1 ano, e de mais ou menos aí R$ 9,00 quando a gente trata de 2 anos de rentabilização. Então, John, quem é que ganhou essa disputa aí desses últimos 3 duelos que tu trouxe aqui para mim entre Selic, CDB e LCI enfrentando-se entre si? E olha só o que a gente tem aqui, servidor. A gente tem que a poupança rendeu em 180 dias apenas 1,38%, em 360 dias 4,93% e em 720 dias 13,17%. O CDB, 110% do CDI, rendeu 1,64% em 6 meses, rendeu 5,66% em 1 ano e 18,13% em 2 anos. O LCI rendeu 1,64% em 6 meses, 5,32% em 1 ano e 17,27% em 2 anos. E a Selic rendeu 1,64% em 180 dias, 5,38% em 1 ano e 720 dias ela rendeu incríveis 19,53% aí de rentabilização líquida, já descontado o imposto de renda, servidor. Então vamos lá, em 180 dias, ó, nessa coluninha aqui que está em 180 dias, na primeira linha aí do prazo de 180 dias, empate técnico entre CDB, LCI e Selic, que renderam praticamente a mesma coisa.
Quem perdeu realmente foi aí a poupança. O que a gente pode tirar daqui realmente então é que a poupança foi o grande perdedor desse nosso duelo. De fato, a poupança ela perdeu para todos os índices em todos os prazos. Então, a poupança, servidor, tu já percebeu que é um investimento que a gente precisa passar longe de preferência. Mas vamos lá, em 360 dias aí para considerar um ano. Também a diferença não foi tão grande aqui. Até a poupança, se a gente for analisar, teve uma rentabilização aqui considerável, se a gente for pensar, né? 4,93%, mas aí a que está mais próxima dele, a que está em segundo lugar, ficou aí a LCI com uma rentabilização de 5,32%, enquanto aí o CDB conseguiu render 5,66% dentro de um ano. Uma rentabilização bem melhor mesmo aí, de praticamente 70 pontos, aí de 0,7 pontos percentuais. É bastante coisa quando a gente trata aí de valores dentro de um ano. Quem ganhou aqui? O CDB, efetivamente, seguido aí de, podemos dizer, um empate quase técnico entre LCI e Selic. E quando a gente for aí passar para os 720 dias, aqui sim, a poupança ficou muito para trás, ficou em 13,17%, enquanto os outros aí partem de 17%, no caso da LCI 85%, ela parte de 17,27% de rentabilização, como tu consegue ver aqui. E o CDB ficou em segundo, com 18,13% de rentabilização, e a Selic ficou em 19,53%. Nossa, John, uma rentabilização então de 18% em 2 anos, 17% em 2 anos é ótima? Pera lá, porque essa tabela que eu trouxe aqui, que o Igor colocou para nós, não é uma tabela, digamos assim, tão fiel à realidade econômica brasileira, nem fiel ao teu bolso. Porque tu vai ter sentido diferença na tua grana. Como assim, John? Porque a gente não considerou ainda um fator extremamente importante, uma variável que a gente nunca pode perder de vista, que é a... Bota aqui nos comentários quem sabe qual é essa importante variável. Isso mesmo. Inflação, servidor. A inflação, ela corrói o nosso poder de compra, não podemos esquecer. E a minha simulação aqui que eu trouxe para ti é de 21 até 23. Vamos lembrar que em 2021 a gente ainda estava no processo pandêmico aí e foi o ano da inflação. Então a inflação foi bem alta em 2021. Então a gente precisa lembrar que esse detalhe é importante. Pegando aqui março de 21 como referência, quanto que foi a inflação em 6 meses? Para a gente poder aplicar aí na nossa tabela de 180 dias. A inflação em 6 meses foi de 4,43%. Já a inflação de 12 meses, de março de 21 até março de 22, foi de 10,07%, servidor. Imagina uma inflação de 10%. Aquilo que tu comprava com R$1.000, agora tu precisa de 1.100. E para 24 meses aí, 720 dias, quanto foi a inflação? Aí foi uma inflação mais controlada, digamos assim, de 15,76% nesses 2 anos. Então vamos lá. Igor, traz agora aquela outra tabela, que agora sim vamos separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres, e a gente vai ver realmente quem se saiu melhor e quem se saiu pior dentro dessa nossa simulação. Pegando as rentabilizações de todos os investimentos e descontando a inflação, olha o que a gente tem aqui, servidor. A poupança, se tu manteve R$1.000 na poupança de março de 21 até março de 23, tu perdeu 3% de poder de compra. E se tu botou num CDB, não ficou muito longe, tu perdeu 2,8% praticamente por cento, assim como a LCI, assim como a Selic. Então, se tu botou R$1.000, em 6 meses a tua conta ia estar com menos 20 pila. 1% 100, 1% 10, 2% 20. Então, uns R$28 a menos aí. Tu ia ter perdido dinheiro em 6 meses. Isso é horrível. Mas a gente precisa considerar ali que a gente está tratando do ano da inflação. Então, realmente, esse ano foi complicado. Esse ano foi um ano atípico, realmente, na questão da inflação. Vamos dar uma olhadinha num cenário um pouquinho mais amplo. Um ano, 365 dias, como é que ficou? Se tu tirar aí aquela inflação de 10% que teve aí de março de 21 a março de 22, a poupança perdeu 5%. Já o CDB perdeu 4,41%, e a LCI 4,75% e a Selic 4,69%.
Dentro do prazo aí de um ano, quem menos perdeu foi o CDB, 110% do CDI. Então, se tu tivesse aí uma rentabilização de um ano, se tu quisesse investir por um ano, para algum motivo, se tu botou no CDB, aí foi uma boa, foi o que menos perdeu dinheiro. Não foi uma ótima, porque acabou perdendo dinheiro, inevitável, mas aí foi a que menos perdeu dinheiro. Quando é que a coisa muda? Quando a gente vai para um cenário, um espectro um pouquinho maior, de 2 anos, que daí a gente já está começando a sair, realmente, a gente já saiu, final do ano passado a gente saiu da pandemia, assim, mais, digamos, socialmente, e também passamos aí da metade para o final do ano passado, de 2022, por uma deflação, ou seja, inflação negativa, o que acabou diminuindo um pouquinho aí as nossas perdas, né? Essa correção monetária que faz a gente perder dinheiro, ela foi um pouquinho mais singela, digamos assim, com alguns meses aí a gente conseguindo ganhar poder de compra e não perder em função da deflação. Em 720 dias, percebam que se tu deixou 2 anos teu dinheiro na poupança, desde março de 21, em março de 23 tu perdeu 2,59%, ou seja, 25,90. Perdeu dinheiro. Agora, se tu deixou num CDB, tu já ganhou aí 2,37%. Uma boa, não uma ótima, mas uma boa considerando aí a inflação. Então tu teve um lucro líquido real, ou seja, um ganho real de 2,37%. Se tu deixou numa LCI, o teu ganho real foi de 1,51%, então tu ganhou R$15 nessa brincadeira. Agora, se tu deixou realmente aí na Selic, aí tu teve um ganho real bem maior, realmente, de R$37,70, mais que o dobro aí da LCI e mais ou menos uns 50% a mais aí do CDB. Então, aqui, servidor, tu pode ver que sem margem de erro aí, sem qualquer dúvida, a gente pode ver que temos uma grande perdedora e temos uma ganhadora. E como é que a gente define isso? Como eu já disse antes, a grande perdedora foi a poupança, servidor. Bom, já era esperado, não era de se imaginar o contrário. Porque a poupança, ela rende muito pouco, servidor. Porém, ainda hoje, 23% dos brasileiros ainda investem na poupança, ainda possuem dinheiro na caderneta de poupança. Isso é um sinal claro da falta de educação financeira no país. Mas o Grana Sob Controle está aqui para isso, servidor. Para mostrar para os servidores públicos e para o público em geral mesmo, que a poupança não é um ótimo investimento, não é nem um bom investimento. Existem outros investimentos muito mais seguros e que rendem muito melhor. Para isso que a gente está aqui. Ah, John, e existe algum título que rende menos do que a poupança? Título de renda fixa? Não vai ter nenhum que rende menos do que a poupança. O que vai acontecer é que se tu não cumprir aí as condições, não cumprir as regras, por exemplo, tu investiu aí em algum título de renda fixa, que aí nominativamente, ou seja, ele vai te prometer e te possibilitar uma rentabilidade bem maior que a da poupança, digamos 100% do CDI. Show? Só que se tu concordou aí com as regras que tu teria que deixar esse dinheiro por 90 dias e tu tira esse dinheiro antes dos 90 dias, pode ser sim que tu tenha uma perda financeira e que isso acabe rendendo menos do que a poupança. Mas aí é porque tu descumpriu aí o combinado realmente. Mas nominativamente, trazendo ali o CDI, que é a nossa referência, não existe, pelo menos eu desconheço, título de renda fixa que prometa uma rentabilização menor do que a da poupança. Agora, se a gente for falar aí de renda variável, aí a gente já não está mais falando de rentabilidade, a gente já está falando de risco-retorno. Aí vai ter os fundos multimercados, vai ter as ações, vai ter os fundos imobiliários que tu pode, assim como tu pode ganhar dinheiro, tu pode perder dinheiro, mas aqui a gente não está mais falando de rentabilização. Existe alguma coisa que renda menos do que a poupança? Se a gente for considerar a questão de risco-retorno, de renda variável, sim, porque tu até pode perder dinheiro. Mas se a gente for considerar só renda fixa, realmente títulos de renda fixa, não vai ter ninguém que rende menos do que a poupança. Quanto aos duelos aí da Selic, do CDB e da LCI. Bom, praticamente aí quando a gente foi analisar 180 dias, empate técnico, porém todos perderam dinheiro quando a inflação foi
descontada. Quem investiu por 6 meses em qualquer título acabou perdendo dinheiro. Quando a gente analisou o prazo de 360 dias, quem se saiu melhor foi o CDB, 110% do CDI, mas que mesmo assim, mesmo ele tendo sido o título que mais valorizou dentre esses três ali, ele ainda perdeu dinheiro para a inflação. E quando a gente foi analisar o longo prazo, os 2 anos, quem foi soberano aqui foi o Tesouro Selic. Mas pelo menos os outros dois, o CDB e o LCI, eles, mesmo descontada a inflação, eles ainda tiveram uma rentabilização real, ou seja, um lucro real. O que a poupança não conseguiu e realmente ela raramente consegue superar a inflação. Mas só para lembrar, pessoal, que eu te falei que eu ia te dizer aqui, a gente precisa entender que em 2021 realmente foi um ano atípico, um ano em que a inflação estava muito alta, realmente ela chegou a bater aí de março de 21 a março de 22 10%, e que a taxa Selic ela estava muito baixa. Então, os títulos de renda fixa tiveram um prejuízo realmente considerado aí que de março de 2021 até março e até dezembro de 2021, a rentabilização subiu de 2,75% até 11,75%, o que, convenhamos, dá diferença no resultado quando a gente considera que a taxa Selic ela vai render Selic mais um percentualzinho de 1%, e outras aplicações ali, por exemplo, o CDB rende 110% do CDI, então quanto maior ele for, mais ele vai render em função daqueles 10%. Há diferença no resultado e esses 2 anos aí, sobretudo 2021, foi bem atípico. E o que a gente tira de toda essa análise, de todos esses duelos, de todas essas rentabilizações? Que se tu tá pensando, por exemplo, no longuíssimo prazo, que é o caso de uma reserva de emergência, que tu vai manter pelo resto da vida, tu sempre precisa ter ela, considerando os aspectos aí técnicos, realmente de segurança e liquidez, não há dúvidas que a melhor pedida é o Tesouro Selic. Tesouro 100% seguro. Existem no mercado aí outras possibilidades de até uma rentabilização um pouquinho maior do que o Tesouro Selic, mas pensando em reserva de emergência, é o melhor lugar para tu manter o dinheiro hoje ainda. E aí tu pode ter estratégias como eu faço, que é manter um pouco no Tesouro e um pouco aí, por exemplo, no Sofisa Direto, que tem um CDB que paga 110% do CDI. Então é uma boa pedida, principalmente porque tem alguns anos aí em função da taxa Selic que o CDB pode passar realmente a rentabilização da Selic, então tu tá sempre ganhando dinheiro se tu divide aí essa tua carteira, essa tua reserva de emergência em 2 lugares. Mas para fazer isso, lembra que tu precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico. Enquanto tu tá aprendendo e formando a tua reserva de emergência, é bom que tu mantenha ela em um lugar só, e hoje o melhor lugar ainda é o Tesouro Selic. Já se tu estiver pensando em reserva de oportunidade ou pote de objetivo, se tu não sabe o que é isso, bota nos comentários aqui que eu trago um conteúdo especial para ti. Mas se tu está pensando em reserva de oportunidade, pote de objetivo, o CDB 110% e a LCI 85% servem bem. Porém, no mercado aí, realmente financeiro, tu consegue achar até oportunidades melhores que isso, considerando o prazo aí que tu vai precisar acessar essa reserva de oportunidade e esse teu pote de objetivo. E eu vou trazer umas aqui para ti agora. Lembrando aqui, só de primeiro momento, que não é nenhuma recomendação de investimento. Eu só vou trazer aqui algumas oportunidades que surgem e que tu pode analisar e refletir se fazem sentido para ti. Vou pedir de novo pro meu sócio e colega Igor aí trazer para nós. E o primeiro de todos, que eu falei bastante aqui, e tu pode observar aqui para nós. Tesouro Selic, vejam só. Esse Tesouro Selic, ele é aí com vencimento em 2029. Ah, John, então eu só posso tirar meu dinheiro em 2029? Não, o Tesouro Selic ele tem aí a liquidez alta, a liquidez altíssima, na verdade. Tu pode resgatar ele a qualquer momento, desde que tu solicite aí. Solicitando até as 13 horas, ele cai no mesmo dia. Solicitando depois das 13 aí, ele vai cair no dia seguinte. E olha ali a rentabilização que eu te falei. Selic, ou seja, hoje 13,75% mais 0,18,5% ou 0,185% ao ano. Então ele tem essa rentabilizaçãozinha a mais. Tesouro Selic, então, tá aí, um dos melhores ativos para tu manter a tua reserva de emergência, mas tu pode, como eu disse, criar uma estratégia de dividir entre o Tesouro Selic e um CDB aí que renda um pouco mais
porque isso vai fazer aí tu ter mais opcionalidade e também mais rentabilidade se tu fizer da forma correta, servidor. E esse tesouro aqui tu pode investir através dos bancos parceiros. Vai lá no site do Tesouro Direto e olha se teu banco que tu utiliza, a tua corretora, ela é parceira aí do Tesouro e permite tu fazer aplicações pela plataforma dele. Quanto a CDBs, eu não posso deixar de trazer, até porque eu utilizo aqui, então pode ser uma possibilidade para ti, que é esse aqui. Bota para nós aqui, Igor. CDB, liquidez diária do Sofisa Direto. Percebam ali, ó, liquidez diária, show, 110% do CDI. Uma rentabilização boa, a mesma que a gente utilizou aqui nos exemplos do Duelo. Só lembrando um detalhe que eu já estava esquecendo, que normalmente, servidor, quando tu vai abrir conta em algum banco digital ou alguma corretora aí digital, normalmente eles têm algumas promoções em que tu fazendo uma aplicação dentro do CDB, tu consegue achar CDBs aí promocionais muito bons de 150, 200, 220, até 250% do CDI. É uma baita de uma rentabilização. Claro que isso é por prazo, normalmente por poucos meses, 2, 3, 4 meses, e é limitado até um valor. Tu não pode botar R$1 milhão lá, tem que botar, digamos, no máximo até 3 mil, no máximo até 5 mil, mas se tu botar 5 mil a 220% do CDI durante 3 meses, é uma rentabilização muito boa e ela pode dar um gás na tua reserva de emergência, por exemplo. É importante, hein? Anota aí. Quanto a LCI, e aqui também vale para a LCA, que é a letra do crédito do agronegócio, o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA também. É tudo rentabilização, é tudo título de renda fixa e que não tem imposto de renda, ou seja, são isentos. Vale para tudo aqui o que eu achei aqui, as pesquisas que eu fiz. Então, do Banco Bari, bota para nós aqui, Igor. Do Banco Bari, ou Bari, não sei como é que fala, a gente tem aqui uma LCI para 6 meses, com uma rentabilização de 90% do CDI, investimento mínimo R$50. E se tu for deixar um ano no Banco Bari, tu vai ter aí uma rentabilização de 93% do CDI, com vencimento lá em 2024, também investimento mínimo R$50, mas lembra que tu só pode tirar o dinheiro no vencimento. Mas percebam que a rentabilização desses dois aqui que eu trouxe, servidor, são bem superiores aos 85% que eu usei no exemplo. Então, se eu tivesse utilizado aqui esses 90% do CDI, 93% do CDI para fazer a simulação, muito provavelmente esses títulos teriam batido aí facilmente o CDB e não sei se não ficariam melhores aí até mesmo do que o Tesouro Selic. Vale a pena aí tu refazer os cálculos para ver se isso valeria a pena nos prazos de 2 anos. Posso te dizer, vale a pena dependendo de como tu organiza tuas finanças e se isso faz parte de um objetivo e de uma reflexão que tu fez aí dentro da tua gestão. O que eu achei mais também, servidor? A gente tem o seguinte, no Banco Inter eu localizei esses aqui, ó. Tem a LCI 180 dias que paga a partir de 86% do CDI, ou seja, para 6 meses, 180 dias é uma rentabilização melhor do que a do exemplo também. Não muito, mas um pouquinho melhor. Também investimento mínimo é R$50. Achei também aqui uma CRI do Cury, que até eu nem sei o que é, deve ser uma seguradora, porque ele diz, ó, Opia Securitizadora SA, beleza? 96% do CDI. E essa aqui é 1 ano e meio aí o vencimento, né, para outubro de 24. Investimento mínimo R$1.065, mais ou menos como do exemplo, mas a rentabilização está bem melhor, servidor, bem melhor. 96% do CDI isento de imposto de renda é uma rentabilização muito boa. O que mais que a gente tem aqui, servidor? Mais uma aqui, ó, CRI da MRV, construtora aquela. Vencimento maio de 2024, ou seja, um ano e pouquinho, 97% do CDI. Então esse CRI aqui da MRV é até melhor do que a anterior, porque tu precisa deixar menos tempo e ela vai te rentabilizar mais. Então tu tem mais liquidez, ou seja, tu vai ter o teu retorno mais rápido e tu vai conseguir aí também uma rentabilização melhor. Então tem esses 3 aqui no Banco Inter, lembrando, servidor, que nada disso é recomendação de investimento, eu apenas trago para ti aqui algumas possibilidades, beleza? E oportunidades que eu vi dentro das minhas pesquisas. Tu precisa sempre considerar o teu perfil de risco, não pode esquecer, servidor, os teus objetivos, se é de curto, médio, longo prazo, proteção da inflação, se tu já tem a reserva de emergência montada, entre outras coisas. E, sobretudo, tu precisa conhecer o investimento que tu está fazendo para tu não te prejudicar e não prejudicar a tua saúde financeira.
Combinado? Certinho? Nada de sair investindo nisso aqui que eu disse se não faz sentido para ti, se tu não refletiu. E se tu quiser uma ajuda, algum tipo de assessoria, algum tipo de ajuda para tu fazer um investimento, ver se vale para ti, nos chama nas redes sociais, bem tranquilo, a gente dá uma conversada, ou bota aqui nos comentários uma dúvida aí que a gente vai conversando. Não vai fazer cagada com o teu dinheiro aí, beleza? Então é isso. Queria só te mostrar realmente com esse vídeo, com esses duelos, com esses embates, com a desconto da inflação, te mostrar que o cenário econômico, servidor, que aí a inflação, que as rentabilidades, que dependendo dos objetivos que tu tem, alguns investimentos eles podem aí ser melhores ou piores do que outros. Menos a poupança. A poupança é sempre pior que tudo, pelo que tu viu. Perdeu para o CDB, perdeu para a Selic, perdeu para a LCI. Então, é unânime, beleza? Infelizmente, ainda a gente tem 1/4 da população aí investindo na poupança, o que é um dos objetivos aqui do canal Grana Sob Controle, tirar essa gente da poupança e botar essa gente aí no investimento que renda muito mais. E já te disse, como eu sempre digo, deixar dinheiro na poupança é burrice e é egoísmo. E tem um vídeo no canal falando sobre isso, se tu não viu, dá uma olhadinha lá. Agradecer por tu ter assistido esse vídeo até aqui, realmente. Eu tenho certeza que agora, depois desse vídeo, sabendo tudo isso que eu te expliquei, toda a dinâmica do CDI, da inflação, das rentabilizações, sabendo que tu não pode investir na poupança, que o Tesouro Selic aí, ele vem bem como reserva de emergência e tu pode achar umas oportunidades boas aí entre LCI e CDBs no mercado para tua reserva de oportunidade, o teu pote de objetivo. Agora tu tá muito mais próximo, tu já deu muitos passos aí na tua jornada, que é aprender a duplicar o patrimônio a cada 12 meses. Muito obrigado por estar aqui. Não esquece de dar o like no vídeo, de te inscrever no canal se tu não é inscrito e ativar o sininho para tu receber a notificação dos vídeos toda quinta e todo sábado, beleza? E não esquece também de clicar nessa flechinha aqui, que vai compartilhar esse vídeo aqui com todos os servidores que tu conhece e com o público em geral, para que as pessoas tirem o dinheiro da poupança e coloquem o dinheiro no investimento muito mais seguro e rentável, como por exemplo o Tesouro Selic. Muito obrigado por tudo, um grande abraço, um beijo no coração de todos e até mais.